2 Coríntios, capítulo 4. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós precisamos compreender e aprender que, na realidade, a palavra foi adulterada. E a nossa alma ganhou uma astúcia que adultera a verdade. E até mesmo as Escrituras são adulteradas quando alguém prega segundo a carne ou ensina segundo a carne. Por isto, ele fala do ministério, no versículo 1, e a misericórdia que ele recebeu, e ele diz que não desfalece, pois, na realidade, se enfrenta muita oposição segundo a carne, na manifestação de doutrinas e ensinamentos contrários à verdade. Por isto, no versículo 2, ele rejeita estas coisas e diz que não anda com astúcia, é porque muitos andam com astúcia. Que ele não adultera a palavra, mas muitos adulteram a palavra. Se nós não vigiarmos, nós adulteramos a palavra. Mudamos o sentido das coisas segundo o nosso coração. Mas devemos perceber a presença de Deus, e diante dele todas as coisas estão nuas e patentes, pois vê todas as coisas. Deus é o nosso coração. Por isso ele apela para a manifestação da verdade. E nós devemos aprender e compreender e manifestar somente a verdade. A respeito do Evangelho, ele diz que o Evangelho está encoberto daqueles que estão cegos, daqueles que não creem ou que andam com astúcia ou que adulteram a palavra de Deus, pois o entendimento ficou prejudicado e a grande dificuldade de se compreender a vontade de Deus, seus pensamentos, sua palavra e propósito. Porque o Evangelho é a glória de Cristo. Cristo é a imagem de Deus. Se nós meditarmos sobre a imagem de Deus e sobre Cristo ser a imagem de Deus, vamos perceber que a imagem de Deus é o caráter de Cristo. É a verdade, é a sinceridade, é a expressão exata daquilo que Deus é: amor, perdão, bondade e justiça. E cada um de nós precisamos prosseguir, e como ele diz no versículo 1, não desfalecendo, mas sendo fortalecidos, como está escrito em Isaías 40. Os que confiam no Senhor não desfalecem. Os jovens se cansarão e se fatigarão, mas os que confiam no Senhor subirão com asas de águia. Renovarão as suas forças. Nós renovamos a nossa força pela fé no Evangelho da verdade, na realidade do Espírito de Deus, na imagem de Deus que é Jesus Cristo. E quando nós vemos esta imagem e percebemos o quão santo, poderoso e maravilhoso é Jesus, nós nos arrependemos e somos aperfeiçoados em tudo que arrependemos, pois mudamos de pensamento e de atitude a cada dia. E a cada dia somos mais aperfeiçoados por esta luz que brilha. A luz resplandeceu em nosso coração. Por isso, no versículos 5 e 6, ele diz: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor,
e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Não é a nossa pessoa, mas é a pessoa de Cristo. E quem nós devemos considerar é a pessoa de Cristo Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Na verdade, como nosso coração são trevas, Jesus brilha nele, pois toda honestidade, toda verdade, sinceridade, todo amor, bondade, toda alegria, toda fidelidade e benignidade, domínio próprio, tudo é imagem de Deus e caráter de Cristo, que vai sendo gerado em nosso coração, para que, regenerados, nós sejamos filhos de Deus vivo, aquele que nos vivifica e nos dá do seu Espírito, para que nós também sejamos conformados e feitos segundo a imagem de Deus, em Cristo Jesus. Amém.